Fala Federal, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Português para o IF. Hoje vamos resolver 3 questões só do IF, com assuntos que o Instituto ama jogar como se fosse casca de banana. Então, federais, vocês estão vendo aqui, gente, os assuntos que farão parte dessa playlist. Agente passiva, vocativo, predicativo do sujeito, objeto indireto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto, objeto direto e sujeito. Para iniciar todos esses assuntos aqui que você precisa realmente aprender, gente. Isso daqui porque vai vir na tua prova. Vamos começar por sujeito. Então, vocês vão ver aqui questões aonde vamos falar do sujeito. E vocês vão entender que achei o sujeito, a minha vida vai melhorar para eu saber o que é aposto, objeto direto, adjunto adverbial, adjunto adnominal, agente passiva, vocativo, predicativo do sujeito e objeto indireto. Dica do prof. Gente, anota. Porque se você ficar só consumindo tela, o teu cérebro vai ficar condicionado à tela e não à escrita. Anota tudo de forma organizada para que você possa ter uma linha do tempo de aprendizagem e não uma linha do tempo feita uma nuvem no céu, solta, sendo levada pelo vento. Crie algo concreto nos teus estudos. Apenas uma dica do prof. A primeira questão diz o seguinte, é do FTO 2022. Quem foi que fez essa prova? Gente, o próprio IFTO tem uma comissão própria do Instituto que elabora as questões da prova, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Uma das formas de conhecer o sujeito de uma oração é perguntar ao verbo quem praticou a ação verbal. Dessa forma, temos como sujeito da primeira oração o que o prof ensina para vocês. Primeira coisa. Vou ler A, B, C, D e E? Posso? Pode. Mas existe um macete, gente, que é tira e queda. Quando for uma questão envolvendo qual é o sujeito, o que você vai fazer? Escrever a expressão quem é que e um espaço para você colocar o verbo. Olha para onde essas palavras que estão aqui, ó, A, B, C, D e E, estão inseridas no texto. Flórida, primeiro período. Estados Unidos, também primeiro período. Furacões dos Estados Unidos, também no primeiro período. O furacão Dória, também no primeiro período, e Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, também no primeiro período. Vejo que se aqui nós tivermos um único verbo responsável por fazer essa ação, ajudar o sujeito a ter essa ação, então vai ter só um sujeito e todas essas palavras são apenas enchimento de linguiça. Vamos para a nossa frase? Expressão, no caso, perdão. Quem é que? Qual é o verbo? Pode chegar. Para. Quando você encontrar dois verbos, você vai considerar apenas o segundo, porque o primeiro a gente chama como verbo auxiliar, o segundo, verbo principal. Anula o auxiliar e sempre pergunte ao principal. Vamos para a nossa expressão. Quem é que chega? Gente, quem é que chega? Eu acho que, de forma lógica, vocês já falaram, prof, o furacão Dória. Óbvio, é isso daí mesmo, você está certo, o furacão Dória. Prof, e por que não é Flórida? Gente, Flórida não pratica ação de chegar. Estados Unidos, não pratica ação de chegar. Furacões dos Estados Unidos, também não pratica a ação de chegar. E Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, também não pratica a ação de chegar. Só quem é que pratica ação? O furacão Dória. E se fosse professor na prova assim, ó, o furacão era o sujeito? Pode ser, mas é um sujeito incompleto, porque o correto é o furacão Dória. Prof, e se na prova perguntasse assim, núcleo do sujeito? Aí você marcaria só furacão, porque o núcleo do sujeito é apenas uma palavra, a mais importante do seu sujeito. Então, na questão 1, temos como gabarito a letra D, o furacão Dória. Essa questão, federais, ela é muito boa, tá? E diz assim, é da FUNCERN, do IFRN, a expressão no período de 4 a 9 de agosto tem a mesma função sintática que eu amo as questões da FUNCERN, do IFRN. Preste atenção. Gente, ele só quer que você foque nessa pequena expressão, no período de 9 a 4 de agosto. Gente, pensa aqui. E ele quer que você veja a função sintática. Gente, da função sintática, você vai lembrar de adjunto adnominal, adjunto adverbial,
predicativo do sujeito, complemento nominal ou um aposto. Gente, a questão da FUNCERN para o IFRN, ele só quer saber de vocês o seguinte, cara, o sintagma, prof, que é sintagma, gente, é uma estrutura de palavras. No período de 4 a 9 de agosto, esse sintagma aí, ele tem a mesma função de sintática de qual outro sintagma? Gente, dos 8 países da floresta em seus territórios, da sociedade, cara, se tu parar para pensar, dos países, da ideia de quem? Dos países, como fosse uma posse, uma referência a algo. Da floresta, da mesma forma, quem entregou aí foi a preposição. Se vocês pararem para analisar, o IF ele dá essas questões de bandeja para vocês. Qual é o único sintagma que dá essa ideia, essa função sintática parecida com no período de 4 a 9 de agosto? Claro que é em seus territórios. Por quê, prof? Gente, vamos primeiro analisar a expressão base, no período de 4 a 9 de agosto. Eu já dei a resposta para vocês, mas vamos entender por que a questão C em seus territórios? Por quê, gente? Olha só, quando a gente fala no período de 4 a 9 de agosto, a gente já sabe, gente, sinceridade, da ideia de quê? De tempo. Então, isso daqui é um adjunto adverbial. Essa expressão indica quando o evento ocorreu. Por isso que é um adjunto adverbial de tempo, realizado por um sintagma preposicional. Agora, quando nós temos na letra A dos 8 países, isso daqui, federais, refere-se a representantes. Sério, prof? É, representante dos outros países, compreendeu? Então, a função sintática dessa expressão dos 8 países é o quê? Complemento nominal. Aí você me pergunta, por que, prof? Porque a palavra representante exige um complemento para indicar de quem são os representantes. É uma relação de passividade ou pertencimento, típica de complemento nominal, tá entendendo? A B, por que não é ela? Porque essa parte da floresta também, gente, a gente chama como complemento nominal. Por quê, prof? Da floresta completa o sentido de parte. E a mesma coisa, gente, é com a letra D, da sociedade civil. Também é um complemento nominal. Compreende? Por quê, prof? Gente, explicando de novo. Porque participantes é um nome que requer complemento para indicar participante de quê? Compreendeu? Então, qual é a resposta correta em seus territórios federais? E se você ainda não adquiriu a apostila 207 questões, gente, são questões só do IF, onde eu respondi cada questão, por que a A está certa, a B, a C, a D ou até mesmo a E estão erradas. Toda a apostila ela é comentada. Prof, como eu faço para adquirir essa apostila? Aqui embaixo, gente, tem o link. Vocês podem, aqui na descrição, vocês podem literalmente entrar e fazer o efetuamento. Se liga aqui na nossa pergunta. Considerando sua inserção no trecho, é correto afirmar que o sujeito de dizem e afirmam classifica-se como... Primeira coisa, uma questão do IFRN 2022. Gente, aqui é muito importante. Por qual motivo? Porque aqui a banca quer, não é, que você consiga identificar qual é o tipo do sujeito. Não é apenas o sujeito. Ah, eu encontrei sujeito. Sim, mas sujeito o quê? Simples, inexistente, oculto ou indeterminado. Quando a frase com verbos como dizem, afirmam, não mostram, basicamente, quem fez a ação, porque eu não estou vendo aqui quem foi que fez essa ação aqui de forma evidente. Carro é caro. Se for com uma construção é cara. Vejam, gente, que a estrutura é a mesma. O, a, uma, os, as, uns e umas. E depois você coloca a palavra, que você quer saber se é substantivo, o verbo é, e depois um adjetivo, grande, pequena, sinistra, bonita, linda, redondo, quadrado, compreendeu? Cientes de que vocês, teoricamente, compreenderam o que é um substantivo, o que é que você vai ver? O substantivo, ou o pronome, teoricamente, vai ser o quê? O nosso sujeito. Vamos lá.
Dizem que ainda haverá um impacto do carnaval. Federais, eu quero que vocês prestem atenção o seguinte. Quando fala assim, dizem que ainda. Aí você pergunta aquela estrutura que eu falei para vocês, a expressão quem é que? Quem é que diz que ainda haverá um impacto do carnaval? Vocês percebem que quando eu falo assim, o diz, posso falar você, ele, entendesse? Mas quando eu coloco o dizem, você automaticamente já pensa em quem é que dizem que ainda haverá um impacto do carnaval? Eles dizem, tá entendendo? Então, assim, por nós sabermos quem é especificamente a pessoa, eu sei quem foi que disse. Quem foi que disse? Eles, compreendeu? Eles quem? Determinada pessoa. Então, nesse caso, gente, o que a gente vai chamar? Isso é um sujeito oculto. Eu não estou vendo ele aqui na minha oração. Só estou vendo o verbo dizer que ainda haverá um impacto do carnaval. Mas porque ele está implícito, ou seja, oculto, desnencial. Eu não estou vendo ele. Mas eu posso colocar eles dizem. Então, gente, eu sei quem foi quem é que disse? Quem é que disse, criatura? Eles dizem que ainda haverá um impacto do carnaval. Só que quem é eles? Vocês concordam comigo que esse eles está oculto, mas o eles está se referenciando aos pesquisadores da Fundação? Olha como é que tem sentido. Segundo os pesquisadores da Fundação, é necessário ter prudência na adoção de qualquer medida de flexibilização. Os pesquisadores da Fundação dizem que ainda haverá um impacto do carnaval. Vejam, eu peguei o meu pronome eles, que está implícito, oculto, mas substituí ele pelos pesquisadores da Fundação. Vocês estão entendendo? Quem é que dizem os pesquisadores da Fundação? Prof, eles dizem o quê? Que ainda haverá um impacto do carnaval, aumentando os casos de internações. Prof, e também afirmam, então vamos usar o nosso macete. Quem é que afirmam? Afirmam o quê? Cobertura vacinal precisa aumentar. Gente, também é o mesmo sujeito do verbo dizer. Os pesquisadores da Fundação. Olha só, eles, de forma oculta, também afirmam que a cobertura vacinal precisa aumentar. Logo, nós temos o que aqui? Um sujeito oculto no verbo dizer e outro sujeito oculto no verbo afirmam, tá bom? Se fosse simples, gente, estaria evidente e seria apenas um sujeito. Para quem já estudou esse assunto, vai entender que, por ser um sujeito simples, teremos apenas um único núcleo. Inexistente, aqui ia entrar o que, prof? A questão de não há sujeito na oração, porque o verbo ele é impessoal. Vai ter ali o verbo haver, no sentido de existir, tá entendendo? Vai ter ali o verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Vai ter ali um verbo indicando fenômeno da natureza. Prof, dá exemplo? Olha só. O verbo haver no sentido de existir. Há muitos problemas. O que a gente pode entender? Existem muitos problemas. Vocês percebam que o verbo haver, quando ele tem sentido de existir, ele não vai para o plural. Se for, gente, vocês prestem atenção. Está errado. Ele não pode ir para o plural, por isso que é impessoal. Compreendeu? O verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Faz 10 anos que não o vejo. Veja, faz da ideia de tempo. Também não vai para o plural, viu? É proibido. Prof, oi. E quando o verbo tiver sentido de fenômeno da natureza? Por exemplo, federais, choveu ontem à noite. Vocês concordam comigo que o verbo chover dá um sentido de fenômeno da natureza? Também, gente, não tem sujeito. Então, preste atenção. Quando a minha frase ela tem sujeito inexistente, logo você vai em busca de um verbo haver no sentido de existir
Um verbo fazer, indicando o tempo decorrido, ou um verbo sendo um fenômeno da natureza, ok? Se você foi e achou esses verbos com esses sentidos, o sujeito ele é inexistente. Matou Maria Preá. O oculto eu já expliquei. E o indeterminado, prof. Gente, o indeterminado é um dos mais fáceis que tem. Vou te explicar vagarosamente. O indeterminado, ele ocorre quando não se sabe ou não se quer dizer quem é o sujeito. Gente, ele é sempre conjugado na terceira pessoa do singular, pelo amor da vaca branca, não é plural, é singular. Preste atenção. O verbo na terceira pessoa do singular, com o pronome se, índice de indeterminação do sujeito, você vai dizer logo que é um sujeito indeterminado. Preste atenção na frase vive-se bem aqui. O verbo, você perceba que ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Qual é a terceira pessoa do singular, federal? Eu, primeira, tu, segunda, ele, terceira pessoa do singular. Não temos plural. Quando for terceira pessoa do plural, você vai ter que ir para a primeira do plural, nós, segunda, vós, terceira, eles ou elas. Como o sujeito indeterminado pede o verbo na terceira pessoa do singular, então vai ser aquele verbo que conjuga com ele. E na frente um hífen, um tracinho, com a partícula de indeterminação do sujeito, o se. O nosso famoso IIS, índice de indeterminação do sujeito. Para finalizarmos, então, a questão correta é a alternativa C, sujeito oculto, tá bom? Agora, federais, prestem atenção, vai aparecer agora aqui para vocês questões do IF e eu quero que vocês respondam nos comentários, porque o próximo vídeo vai ser respondendo essas questões que eu estou mostrando para vocês, ok? Tentem responder e coloquem nos comentários as respostas de vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Um excelente pequeno simulado e bons estudos federais. E vamos passar no IF.